Queria primeiro agradecer a presença do professor. Eu, particularmente, mas vários membros do nosso grupo são muito admiradores do seu trabalho, então a gente ficou extremamente feliz que você aceitou o nosso convite. E, primeiro, explicando um pouco, né, da dinâmica de como vai ser hoje, nós vamos ter a explicação do professor e, após isso, a gente parte para o momento de perguntas, aí vocês podem tirar dúvidas, etc. Falando um pouquinho do professor, né, ele é sinólogo, eu imagino que vários de vocês conheçam e estejam aqui porque conhecem o extenso trabalho dele na tradução também. Ele é PhD em Filosofia Chinesa pela Universidade Renmin da China e também é mestre pela mesma disciplina na Universidade de Pequim. Ele publicou traduções de obras clássicas da literatura chinesa, principalmente aquelas que da editora Unesp, que também recomendo muito lerem. Eu comprei todos quando eles lançaram, teve a feirinha da USP, eu comprei todos, então eu recomendo que todos tentem adquirir também, pegar em suas mãos esse livro, porque ele é muito bom, assim, quem se interessa pela temática vai gostar muito. Bom, sem querer enrolar muito, professor, eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de ter recebido o convite do Grupo de Estudos sobre China. Eu acho sempre muito interessante, não é, ter essa oportunidade de dialogar e saber um pouco mais de como nós estamos desenvolvendo a sinologia no Brasil. Eu sei que hoje em dia há uma quantidade cada vez maior de pessoas que se interessam pelo tema, e já várias que têm um trabalho bastante representativo, bastante qualidade. Pois bem, sem mais demoras, né, feito esse agradecimento, e um agradecimento especial a todos aqueles que estão abrindo mão dessa noite da segunda-feira no Brasil para vir me conversar comigo, né? Eu passo sem demoras a minha apresentação. Eu peço permissão para fechar a câmera por um instante. E eu vou... Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar se todos conseguem ver essa tela. Eu comecei a compartilhar, vocês conseguem ver meu PPT? Certinho. Conseguem. Ótimo, bom então. Então, eu vou começar aqui a contar o tempo. Pois bem, quando eu recebi essa proposta do G-China, foi-me sugerido o tema taoísmo e cultura chinesa, não é? E daí eu comecei a pensar mais ou menos como é que nós poderíamos refinar o tema, encontrar algo que parecesse um tempo interessante, que não fosse geral demais, né, para uma conversa. Então, eu cheguei, conversando com a Maria Luísa, né, nós chegamos mais ou menos a esse consenso. Nós poderíamos falar um pouquinho sobre o papel do taoísmo na história das ideias chinesas, dando atenção à questão das mentalidades, das instituições e do poder, né? À medida que eu fui organizando a apresentação, eu sempre com muito medo de falar demasiado por cima, né? Eu propus uma segunda parte da apresentação, em que eu falaria um pouquinho sobre um texto do livro de Wei, né? Um capítulo chamado Tratado sobre Budismo e Taoísmo, que é a primeira história oficial do taoísmo nesse conjunto de textos nós chamamos as crônicas dinásticas imperiais, né? O meu tema hoje, a pergunta de partida é essa: qual o papel exercido pelo taoísmo na vida política e social chinesa? Esse é um tema muito importante, porque nós não vamos tratar o taoísmo como um conceito fechado, né? Apenas fazer um estudo interno das doutrinas, das instituições taoísmo, mas nós também vamos prestar atenção à dinâmica que o taoísmo estabelece com a vida social em geral e com as instituições político-burocráticas da China. Pois bem, quando nós colocamos essa pergunta de partida, nós damos conta de que esse é um tema demasiado geral, não é? Em primeiro lugar, porque nós temos que discutir qual o significado prático, né, real do taoísmo na história das ideias chinesas, e segundo, nós damos conta também, né, da mesma forma que a China tem
4.000 anos de desenvolvimento institucional que nós podemos acompanhar pelas fontes escritas, né, o taoísmo ele também tem uma história milenar. De modo que, para nós entendermos essa relação dinâmica entre taoísmo, vida política e social chinesa, nós temos que definir, por um lado, o conceito de taoísmo e, por outro, entender como ele se transforma no tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas dificuldades. Em primeiro lugar, vamos tentar explicar o que é que significa taoísmo, né? Eu acho que todos já devem ter em mente que há basicamente dois taoísmos na história das ideias chinesas, né? Que são definidos com duas palavras diferentes em chinês. Em primeiro lugar, o que nós chamamos de Taojia, né? Que é o taoísmo filosófico. E, em segundo lugar, o que nós chamamos de Taojiao, que é o taoísmo religioso. Quando nós dizemos que o taoísmo ele é uma filosofia, por um lado, ele é uma religião, por outro, nós estamos utilizando de um atalho, né? São concepções ocidentais, tanto filosofia como religião, são duas instituições sociais, duas formas, né, de a sociedade se organizar e de produzir significado, né? No entanto, se nós usamos esse atalho, nós nunca vamos perceber direitinho como é que o taoísmo ele é visto pelos chineses em sua história. Então, eu estou propondo aqui hoje nós refinarmos um pouquinho. Nós falamos de taoísmo como taojia, como uma escola, e taoísmo como taojiao, como uma doutrina. Bem, se nós utilizarmos esses dois conceitos, nós vamos perceber que na história chinesa, né, e na história das ideias chinesas, eles têm papéis diferentes. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o Taojia, sobre a escola taoísta, e depois nós vamos falar sobre o Taojiao, sobre a doutrina heterodoxa do taoísmo. O Taojia, ele surgiu primeiro, né? Todos nós lemos o Laozi, lemos Zhuangzi, lemos Lizi, lemos os quatro clássicos do Imperador Amarelo. Esses textos, eles têm eles são classificados no pensamento chinês como obras filosóficas. Como assim? Durante o período do Zhou Oriental, e aí vocês têm o espectro temporal, né, nesse meio milênio em que a dinastia Zhou se esfacelou, nós tivemos um período de reorganização das instituições chinesas. No período de Zhou, a China pode ser comparada ao que nós temos no Ocidente, chamado de uma instituição chamada de feudalismo. Ou seja, o rei de Zhou ele não controlava, de fato, né, todo o império. Com o esfacelamento de Zhou, surgiu um novo tipo de arranjo institucional que nós chamamos de império, né? No império, nós temos a figura central do imperador, que ele governa de uma forma autoritária e totalitária, né, o país inteiro. E nesse processo de transição entre o feudalismo e a era imperial, as instituições imperiais, surgiu um grande debate no seio da sociedade chinesa, que, nesse caso, nós podemos dizer, colocou para nós assim, uma série de ideias, uma série de receitas que continuaram a informar a história das ideias chinesas até os nossos dias, né? Então, essas receitas, né, propostas por grupos de intelectuais, normalmente nós conhecemos apenas os chefes deles, esse período é o que nós chamamos de período das 100 escolas, né? 100, na verdade, porque não era um número de 100, mas porque eram várias e porque todas elas lutavam entre si com o objetivo de conquistar, não é, o apoio do governante que depois viria a se tornar um imperador. Então, o taoísmo, nessa etapa, não é, ele teve vários momentos de desenvolvimento. Num primeiro momento, o taoísmo, que eu chamo de filosófico, a escola taoísta, ela foi a escola mais importante da China, e isso pode ser documentado por um texto, você já deve ter ouvido falar, do primeiro do historiador chinês Sima Qian, que organizou a primeira história dinástica da China. Pois bem, Sima Qian, então, ele na parte final de seu texto,
ele fala sobre a ordem, a hierarquia, a ordem de precedência, a ordem de hierarquia das escolas. E o taoísmo, a escola taoísta, ela aparece em primeiro lugar, né? Passado menos de um século, Sima Qian, ele viveu no final, no último século antes da era cristã. Passado cerca de poucas décadas, né, o confucionismo ele foi elevado à condição de ideologia imperial, e quando nós consultamos a segunda história dinástica da China, o livro de Han, no caso compilado pelo clã Pan, né, o taoísmo ele perde essa precedência, né, para o confucionismo. Pois bem, quando nós estamos falando de taoísmo filosófico, é preciso nós termos em mente que o taoísmo, assim como o confucionismo, assim como o moísmo, assim como o legalismo, etc., não são doutrinas estanques, elas estão sempre se transformando. Por um lado, é um esforço de adaptação dessas doutrinas, não é? Adaptação para que elas continuem a serem reconhecidas pelo Estado como as ortodoxias, e, por outro, você tem também uma tendência natural do pensamento chinês ao ecletismo. Então, o taoísmo, desde Lao Tse até um pensador chamado Han Feiza, ele atravessa várias fases, ele assume elementos, conteúdos de outras doutrinas, e esse taoísmo, não é, filosófico, original, ele é uma doutrina essencialmente política, não é? Ele tem uma visão, diferentemente do confucionismo, que tenta estabelecer limites ao poder do governante, não é? O taoísmo ele é uma doutrina que reforça esses poderes e que, inclusive, cria um tipo de propaganda, não é? Que coloca o imperador como o sumo... como é que eu posso dizer, assim, esse imperador, ele é praticante das técnicas taoístas, né, de meditação, de adivinhação, ele tem ele estabelece, num certo plano, a relação com os espíritos, então ele, no caso da doutrina filosófica taoísta, ele tem uma primazia sobre a organização burocrática, né? Os confucianos, pelo contrário, eles reconhecem o papel cerimonial do imperador, mas eles tentam, através do sistema de ritos e música, sistema de etiqueta na corte, o sistema de precedência, eles tentam controlar um pouco o poder imperial. De qualquer maneira, o taoísmo, especialmente os textos mais famosos, nós temos acesso, que chegaram aos nossos dias, né? O Tao Te Ching de Laozi, no caso, o livro de Zhuangzi, o livro de Liesa, que é um livro teve um pouco menos influência sobre a vida política chinesa, mas também ele é um livro reconhecido como legítimo, né? O taoísmo filosófico ele é uma parte legítima e integrante do cânone literário chinês, né? Então, isso aqui nós falamos, o taoísmo, ele surge durante a dinastia de Oriental, os principais pensadores são esses que nós conhecemos, os livros eles circulam livremente e eles entraram no cânone literário chinês. O cânone literário chinês ele tem 4 partes, né? E uma dessas partes é a chamada literatura dos mestres, né? Então esse é o taoísmo filosófico, é assim como nós situamos, esse é o papel dele. Agora nós podemos tentar comparar o que é o taoísmo religioso, né? Em primeiro lugar, o taoísmo religioso ele é uma doutrina heterodoxa que se forma a partir do final da dinastia Han. Ou seja, o taoísmo religioso ele vai amadurecer muitos séculos depois do taoísmo filosófico. Quando nós dizemos que o taoísmo filosófico, o taoísmo religioso é uma doutrina heterodoxa, nós estamos querendo dizer o seguinte: a partir do momento que a ideologia imperial ela se confirma, não é? Nós temos 2 elementos fundamentais com que nós podemos definir o Estado chinês. Em primeiro lugar, nós temos a supremacia do imperador, não é?
que ela pode ser definida como centralismo imperial. A corte imperial, ela tem precedência e ela domina, não é, efetivamente a vida em qualquer lugar do país. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe é como é que o imperador é uma pessoa só, né? Como é que ele, afinal de contas, ele vai conseguir estender seu poder a lugares onde ele não está? Ele faz uso da burocracia. Então, o sistema político chinês, né, que nós falamos desse sistema confuciano de governo, ele faz uso dessas instituições. Toda a legitimidade que nós falamos do imperador, ela está baseada nesse governo burocrático. Mas o taoísmo religioso, ele propõe uma outra forma de organização de Estado, pelo menos da forma como ele surgiu ali no final da dinastia Han. Né? Essa distinção entre ortodoxo e heterodoxo, normalmente, ela remete a frases, né, ensinamentos de Confúcio e de Mêncio. Mas, quando nós falamos das religiões chinesas, ela tem um nível... ela é muito mais radical, essa distinção, do que aquela que distinguia a escola filosófica confuciana da escola filosófica taoísta. Então, no caso, a doutrina heterodoxa taoísta, a primeira forma madura com que ela se manifesta é a forma de um movimento social de contestação e de, o que interessa para nós, né, tentativa de se criar formas de governo alternativas à forma imperial, né, embora elas se moldem nelas. Tá bom. Então, aqui nós temos mais ou menos uma definição preliminar do que é o taoísmo religioso, né, visto por fora. Ele tanto tenta subverter, né, as instituições que nós chamamos de confucianas, mas nós também podemos chamar de ortodoxias, como depois, e esse foi o grande papel histórico do taoísmo, né, é o de lutar contra uma outra heterodoxia que veio de fora, no caso, o budismo. O budismo, se nós observarmos institucionalmente na China, ele também tentou criar instituições fora daquelas instituições imperiais que já existiam, autóctones, né? Eles tentaram criar, com todos os efeitos, com todos os elementos, eles tentaram criar uma igreja, eles tentaram criar para si formas de financiar essa igreja que não passavam pelo Estado, e eles tentaram criar uma hierarquia social que estava fora da hierarquia burocrática. Né? De modo que, quando nós definirmos aqui o budismo com uma heterodoxia, nós estamos dizendo que essa relação de conflito, de luta pelo poder, ela se estendia a mais ou menos todas as esferas, não apenas a vida espiritual, mas também a vida social. De modo que, quando nós falamos de taoísmo como religião, de confucionismo como sistema político e também religioso, e do budismo como sistema social e religioso, nós estamos enfatizando esse caráter de antagonismo entre eles, né? De competição pelo poder, até mesmo de conflito social. Pois bem, essa é uma visão de fora que nós normalmente, né, quem se interessa por religiões chinesas, normalmente esse não é um ângulo que nós estamos habituados a tentar entender as religiões chinesas. Isso hoje, mais ou menos, esse eu acho que é o ponto principal que eu gostaria de enfatizar e depois de conversar com os colegas que tivessem interesse. Visto de dentro, né, esse ângulo interno, doméstico da religião taoísta, ele é mais conhecido. Então, o taoísmo, como a religião, ele tem um conjunto de práticas, né, meditação, alquimia, exorcismos, etc., que o caracterizam diante das outras religiões chinesas. Ele tem um conjunto de textos, e aqui eu gostaria de enfatizar que esses textos da religião taoísta, eles são bem diferentes daquele... Quando nós lemos o Tao Te Ching, nós lemos o Zhuangzi, nós imaginamos, isso aqui é taoísmo religioso. Não, aquilo ali é um papel, o Tao Te Ching, o Zhuangzi, né, Nanhua Zhenjing e o Qianxu, o Liezi, né, esses três textos, eles serviram mais ou menos para legitimar a criação
de vastas e vastas coleções de novos textos, que aí nós reconhecemos como são textos do taoísmo religioso, né? São textos menos conhecidos, são textos que, se traduzidos, eu acredito que não teriam tanto apelo contra o Lao Tzu, o Zhuangzi, etc., sobretudo porque eles exigem uma crença, uma fé, e eles têm um lado prático muito evidente, né? Então, nós temos o primeiro elemento das práticas, que nós estamos familiarizados no Brasil com algumas delas, né? Nós temos os textos, com que nós não estamos ainda muito familiarizados, eu imagino, e nós temos a questão das organizações. Bem, o taoísmo conseguiu construir uma igreja ao longo de sua história? Essa é uma questão muito interessante que eu, de repente, se houver tempo na segunda parte, eu poderia explicar um pouquinho o momento em que o taoísmo, sim, conseguiu criar uma igreja. Mas, normalmente, o taoísmo, né, ele é baseado em linhas de transmissão. Qual é a diferença? Por que ele não conseguiu, diferentemente do budismo, criar uma igreja? Porque o taoísmo ele tem a transmissão fechada. Você não vai encontrar uma instituição, ali é um templo, ao longo da história chinesa, né, não era normal você encontrar uma construção, um prédio que era reconhecido como um templo taoísta. Não era normal você ter um estilo de vida monástico cujas regras eram públicas, né? O taoísmo ele era normalmente transmitido dentro de uma família, originalmente, né? Você tinha clãs taoístas na história da China, e, por outro lado, você tinha, quando eram de pessoas sem um estatuto social, o taoísmo ele podia ser, você tinha né? Você podia, por um lance do destino, encontrar um mestre taoísta, esse mestre achar que você tinha talento para estudar taoísmo, para praticar taoísmo, e aí você tinha uma transmissão que ela era mais ou menos aleatória. Os mestres, eles viviam anônimos, idealmente, né? Eles viviam anônimos na sociedade chinesa, e eles circulavam, né, pelas montanhas, pelos rios, praticando taoísmo, por vezes passando por alguns lugares, eles encontravam pessoas de talento e convidavam, né? Normalmente nem era necessário convite, às vezes sem troca de palavras, os taoístas eles já formavam as comunidades, pelo menos é isso que contam as lendas, né, as tradições. Portanto, quando nós falamos taoísmo, então ele tem se nós quisermos usar o conceito de religião, o conceito ocidental, eles têm todos os elementos lá presentes, né? Mas, aqui, para nós fecharmos essa nossa distinção entre taoísmo filosófico e taoísmo religioso, é importante nós sabermos que a doutrina taoísta ela não é uma parte legítima do cânon literário chinês. Normalmente, né, o texto que eu vou mencionar daqui a pouco do livro de Wei, normalmente, quando o taoísmo ou o budismo eles vêm citados no cânon literário chinês, normalmente eles são citados de uma forma excepcional. Por exemplo, na bibliografia chinesa, que ela tem 4 partes, né? Partes oficiais, legítimas, os textos do taoísmo e do budismo, eles vêm como anexos, né? Anexos à terceira parte. Os textos, por exemplo, os poemas que os mestres taoístas, ou mestres budistas, eles escreveram, eles podem ser incluídos como anexos à 4ª divisão bibliográfica chinesa. De qualquer maneira, sem entrar em mais detalhes, né, esses textos eles são reconhecidos, mas eles não são legitimados, eles permanecem com uma parte separada do cânon literário chinês. O caso do taoísmo, repito, o caso do taoísmo filosófico, né, da escola taoísta, não é esse. Elas estão presentes no cânon literário chinês, com partes legítimas e, inclusive, muito influentes. Pois bem, então aqui eu acho que nós resolvemos um pouquinho a questão de como definir os taoísmos, né? Nós temos o taoísmo, a escola taoísta, e nós temos a doutrina heterodoxa taoísta, que é a religião taoísta. Vamos passar agora à segunda dificuldade, né? Como o taoísmo, a religião taoísta, a doutrina taoísta, ela se desenvolve ao longo do tempo. Há várias formas de classificar esse desenvolvimento temporal. A mais comum, obviamente, é que usa a sucessão das dinastias imperiais, mas aqui eu gostaria de sintetizar 4 etapas para vocês, para facilitar e orientar o estudo, né? Quais são os critérios para que nós falemos dessas 4 etapas?
em primeiro lugar, o desenvolvimento institucional da doutrina taoísta, e o segundo, a sua relação com o patrocínio ou regulamentação imperial. Bem, antes de nós falar, agora há pouco eu disse que o taoísmo ele surge mais ou menos, né, da forma madura, pelo século II, pelo século III da era cristã. Antes disso, já existia taoísmo religioso? Não. O que você tinha eram os elementos, né, da religião taoísta, que já estavam presentes, que se desenvolveram, mas que ainda não haviam estabelecido uma relação entre si. Eles não haviam sido perfeitamente institucionalizados, né? No caso, a crença taoísta, a crença fundamental do taoísmo é a da existência de Kuei-Shen, né, de entidades espirituais. Esse termo entidades espirituais, ele também exige um refinamento maior, não é? Na verdade, essas entidades elas eram compostas pela energia vital, pelo Qi. Não eram entidades espirituais como nós entendemos da dualidade entre corpo e alma no Ocidente. De qualquer maneira, a distinção entre Kuei-Shen é a de que Kuei são as entidades presentes no corpo humano e fora dele, né? E Shen são os espíritos elementais. Os chineses antigos acreditavam que as montanhas, os rios, as árvores, né, o sol, o vento, tudo isso era regido ou era influenciado por essas entidades. Né? De modo que os chineses antigos, eu digo antigos, realmente antigos, né, antes da era cristã, naqueles milênios antes da era cristã, eles tinham atividades que nós chamamos de sacrifícios, né? Ritos religiosos para celebrar e para pedir favor dessas entidades. Tá. Segundo elemento do taoísmo religioso, que já estava presente de uma forma embrionária antes do surgimento das instituições taoístas, era a crença nos imortais. E aí nós temos as práticas taoístas, né, que estão voltadas à busca de longevidade, de um lado. No caso da busca de longevidade, eu acho que pode-se dizer que quase toda a sociedade chinesa ela é taoísta, esse lado das práticas de longevidade. Por outro lado, a busca da imortalidade. E aí nós temos um afunilamento da prática taoísta, né? Que realmente, para que você você buscasse a imortalidade, você tinha que abraçar um estilo de vida totalmente diferente daquele que hoje o mainstream da sociedade chinesa reconhece. Pois bem, são essas práticas, né? Aí nós entramos, a medicina chinesa, a meditação, técnicas que eles chamam as técnicas dos aposentos, técnicas sexuais, todos os tipos de técnicas que permitiam um prolongamento sobrenatural da vida humana, não é? Elas já estavam presentes nesse período, né, antes de Cristo. Uma descoberta arqueológica muito importante chamada de Mao Antui, na década de 70, já encontram ali manuais de ginástica taoína, né, a questão dos pontos de pressão da medicina chinesa, os exercícios que hoje são conhecidos como Tai Chi Chuan, né, já existiam protoformas desse no período pré-taoísmo. Em termos de instituições, não havia taoístas propriamente ditos, mas você tinha os chamados Fanshi, que eram os especialistas, Fanshu, né? São tipos de técnicas secretas que não eram, diferentemente, por exemplo, da arte da porcelana, da arte da seda, em que você tinha métodos que eram transmitidos fora das linhas de transmissão. Os Fanshu, eles eram privilégio, né, de especialistas. Normalmente, os especialistas eles não eram perfeitamente alfabetizados, né, mas que eles tinham um estilo de vida próprio, eles tinham textos secretos, né, que, no caso, davam uma vantagem para que eles pudessem tentar se agregar, buscar patrimônio imperial, buscar patrimônio das pessoas importantes por meio da venda dessas técnicas, da prestação desse serviço. Então, nesse período, a personagem mais interessante chama-se Tong Fangshuo. Ele é mais interessante, em primeiro lugar, porque nós conhecemos um pouco mais
dele, né, do que muitos taoístas recentes. O Tong Fangshou, ele é muito conhecido, em primeiro lugar, porque ele conseguiu se agregar ao imperador Wu dos Han, que era, como nós sabemos, assim, foi o primeiro grande imperador da história chinesa no sentido de concentração de poder e de dominação dos recursos, né, políticos, militares e econômicos de toda a China. Foi ele que lançou a primeira grande guerra contra os hunos, foi ele que elevou o confucionismo ao estatuto de ideologia oficial do império, mas, por outro lado, né, como todo homem extremamente poderoso, o imperador Wu ele não queria morrer, ele não queria envelhecer, ele queria continuar a gozar desse poder para sempre. Então apareceu o Tong Fangshou, que era um Fangshi, ele dominava as técnicas de imortalidade, ele conhecia o segredo dos imortais. Então, o Tong Fangshou, nós podemos dizer que ele dá aí um modelo, né, de um ponto ótimo para o que os taoístas, em geral, eles gostariam de conquistar, né, em termos de carreira política. Pois bem, há uma tradução em inglês, até onde eu sei, da biografia do Tong Fangshou, do livro de Han, né, foi traduzida por Burton Watson. Ele tem uma seleção dessas biografias do livro de Han. Então, vocês podem, se vocês quiserem conhecer melhor essa personagem, está lá a biografia. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa em que o taoísmo religioso, tal como nós conhecemos, ele se forma. Não é? Como assim? Aí nós vamos, ponto a ponto, explicar para vocês como é que o taoísmo religioso ele já se mostra, né, mais ou menos formado a partir do final da dinastia Han. Em primeiro lugar, no final da dinastia Han, já surgem os textos da doutrina taoísta, da religião taoísta propriamente ditos. Né? O primeiro deles é o clássico da Grande Paz, Taiping. Esse Taiping ele já tem como característica principal o uso o uso que nós chamamos em chinês de fulu, e em português nós podemos trazer, são espécies de patuás, né? São espécies de feitiços em que você tem desenhos, esses desenhos eles têm um poder mágico, e esses feitiços, né, eles são mais ou menos charms, né? Eles são privilégio dos mestres taoístas e de suas linhas de transmissão. Esses emblemas, os fulu, eles foram mais ou menos institucionalizados. Hoje em dia, no taoísmo presente, eles são a base dos rituais taoístas. Né? Eles usam esses emblemas para exorcizar demônios ou para, por exemplo, a água benta chinesa, né? Eles fazem esse feitiço, queimam e depois jogam as cinzas dentro da água. Então, ele é a base dos rituais taoístas. Né? O Taiping ele também tem um outro lado, o lado político, né? Que foi o movimento social que tentou reconstruir, né, politicamente a China. Nesse caso, um movimento, ele previa a criação de uma burocracia teocrática, religiosa e militar ao mesmo tempo. Nesse caso, nós vamos falar daqui a pouco, né, o momento dos mestres celestiais, o mestre dos 5 caços de arroz, foi um pouco devido a esses movimentos que o taoísmo depois ele foi expelido, né, do corpo político chinês, ele se transformou em heterodoxia. Que essa é uma coisa que a ortodoxia chinesa, o que nós chamamos de confucionismo, ele não permite, ele não perdoa. Religiões, entre aspas, elas não podem dominar, elas não podem contestar nem desafiar essas instituições centrais da vida chinesa. Né? O segundo texto é um texto chamado Cantongqi, né? Que é a escritura da união, da comunhão entre os 3 elementos. Esse é um texto extremamente importante, porque ele é a base para toda a meditação e alquimia interior chinesa. Né? Ele surgiu na dinastia Han Oriental,
de uma pessoa, claro, né, um monge, um taoísta de que não se conhece muito, chamado Wei Po Yan. Além das escrituras, nós tivemos os primeiros movimentos. Esses primeiros movimentos, eles tinham um caráter violento, né, contestatário, e é importante nós notarmos aí o movimento dos mestres celestiais, que foi criado em Sichuan, ou seja, longe, né, da capital chinesa. Ali você teve quase que a criação de um estado teocrático. O momento dos mestres celestiais, ele foi proposto por uma personagem obscura chamada Chang Lin, que depois foi divinizada, né, e é conhecido como Jian Taolin. Esse movimento ele existe até hoje, né? No caso da criação da Nova China, 1949, o herdeiro dos mestres celestiais ele fugiu para Taiwan. Ou seja, os Tianchitao, eles não são reconhecidos na China, eles não têm influência na China, né? Embora, né, reconhecendo como as coisas são na China, a doutrina dos mestres celestiais exerceu uma influência profunda sobre o taoísmo Jiangyi, que hoje ele é muito presente no sul da China. Pois bem, além das coleções de escrituras, além dos movimentos, nós temos a formação do panteão chinês, né? Do panteão taoísta. Esse panteão está ligado a tradições, ou seja, a transmissões de mestre a discípulo. Foi nesse momento em que surgiram as 3 primeiras escolas, né, propriamente ditas, taoísmo, a escola da pureza, da suprema pureza, a escola da pedra luminosa e a escola dos 3 imperadores, né? Precisaria muito tempo falar sobre cada uma delas, mas é importante dizer que a primeira escola, não é? ela criou uma síntese ali mais ou menos antes da dinastia Sui, e ela baseou um pouco o desenvolvimento posterior, né, do taoísmo maduro. E, além disso, nós temos a formação de um cânone, né, em 3 divisões, as chamadas 3 cavernas, né, Santon, por um taoísta chamado Lu Xiujin. E o Santon, ele nada mais é do que coleções dos textos dessas 3 primeiras tradições, da Suprema Pureza, da Pedra Luminosa e dos 3 imperadores, né? Nessa etapa, eu acho que valeria a pena tentar conhecer um pouco essa personagem, Tao Hongjing, né? Que foi o primeiro grande sistematizador do taoísmo chinês, né? Ele estava na linha de transmissão de Lu Xiujin, que criou esse cânone das 3 cavernas, né? Ele é interessante que ele se tornou um monge budista em certa altura. É interessante notar que ele se mudou, ele morou por um tempo na montanha, na principal montanha que era usada onde estavam os monastérios budistas das dinastias do sul. Ou seja, você tem um tipo de competição com o budismo bem diferente do norte, mas que também mostra um pouco o caráter eclético, não é? do pensamento chinês e das religiões chinesas. De qualquer maneira, até onde sei, não há uma tradição da biografia dele, que está no livro de Liang, da dinastia do sul, Liang. É uma biografia curtinha, mas eu acho que isso está disponível, vocês podem olhar no Wikipedia, deve ter lá, se não apenas uns trechos, né? A terceira etapa, a segunda etapa, ela termina com a reunificação da China pela dinastia Sui, no início do século VII, e aí nós temos mais 700 anos de desenvolvimento da doutrina taoísta, né? É uma etapa que nós podemos dizer que é o taoísmo maduro. Aqui nós podemos dizer que é a base, o essencial do taoísmo moderno, né? Ele foi formado nesse período, né? A dinastia Tang e a dinastia Yuan. Inclusive, as 2 escolas, as 2 tradições, as 2 seitas, né? Vamos usar a palavra seita, as 2 seitas taoístas, principais seitas taoístas existentes hoje na China, elas foram fundadas e desenvolveram nesse período. Pois bem, por que nós dizemos que o taoísmo maduro? Não é? Porque foi nesse período que surgiu o movimento monástico taoísta. Foi nesse momento em que o taoísmo, de uma forma para o bem ou para o mal, ele conseguiu se integrar à vida política imperial. E também foi nesse período que o taoísmo ele começa a ser combatido pelo Estado burocrático, né?
Ou seja, aqui, quem quer estudar a história do taoísmo, eu acho que esse deveria ser mais ou menos um período principal, né? Para nós entendermos o que é o taoísmo hoje. Eu acho que nessa etapa, né, até o final do século XIV, que nós encontramos os principais mestres, nós encontramos os principais textos, por assim dizer, né, os principais clássicos. Aqui, nesse período, nós temos uma ênfase cada vez maior em alquimia interior, práticas de meditação, né, sobretudo, condução do Qi pelo corpo, visualização. Essas técnicas, elas, pouco a pouco, né, hoje em dia, quando nós falamos de taoísmo, parece que o taoísmo é mais está mais relacionado a essa busca de longevidade através de meditação e ginástica, né? É importante dizer que isso foi um desenvolvimento interno do taoísmo, né? A alquimia exterior, que era a questão do consumo de elixires de imortalidade, normalmente elixires extremamente tóxicos, né? que causam, ao longo do tempo, a morte do praticante. Ele deixou de ter a importância que ele tinha no período taoísmo primitivo, e hoje em dia, embora todo taoísta que se preze morra envenenado, né, ele, mesmo assim, ele não tem tanta importância social ou importância política quanto a alquimia interior. Embora nós digamos que essa é a etapa do taoísmo maduro, né, essa é uma etapa em que, intelectualmente, o taoísmo, a doutrina taoísta, ela começa a se empobrecer. Por quê? Porque muito do que o taoísmo tinha, as grandes intuições do taoísmo, né, sobre cosmologia, sobre a relação entre corpo e natureza, essas intuições elas vão sendo apropriadas por uma nova cepa de confucionismo, né, que nós chamamos normalmente de neoconfucionismo, né, ou a escola do princípio, a escola do coração, que surgiu na dinastia Song. Esse enclausuramento intelectual do taoísmo, por fim, provoca um pouco a saída dos taoístas da vida total, né, da vida política, a perda de patrocínio. O taoísmo começa a se confirmar como uma religião popular, e aí você tem uma série de desenvolvimentos que são importantes para a história das religiões, mas não são tão atraentes para o público em geral, né? De a criação, a tentativa do taoísmo de se vender como uma espécie de doutrinação popular, de culto e respeito à autoridade imperial, etc. Ao passo que isso que nós gostamos, né, estudo do Lao-Tzu, estudo do Zhuangzi, estudo de obras que são intelectualmente instigantes, eles saem um pouquinho aí do espectro dessa doutrina taoísta. As duas grandes tradições eu já mencionei, não é? A Zhang-Yi, que está relacionada à tradição dos mestres celestiais, é uma tradição que é monástica, mas não é monástica. Os monges taoístas não observam votos, né? Eles têm os tabus, eles estão mais relacionados à busca de longevidade do que relacionado a qualquer crença religiosa em si. Há uma certa fragmentação em linhas de transmissão. Portanto, o Zhang-Yi, né, da unidade perfeita, essa doutrina ela é menos visível na China do que a da verdade absoluta, Quanzhen. O Quanzhen, quando nós vamos a templos taoístas hoje em dia, a grande maioria é dessa segunda tradição, que hoje em dia é predominante quando nós vamos visitar os monastérios, vamos conhecer os monges, normalmente eles estão vinculados a essa tradição. A personagem principal do taoísmo, da verdade absoluta, né, chama-se Wang Chongyang, mas o Wang Chongyang, embora ele seja o criador dessa tradição, sabe-se muito pouco sobre ele. Então, normalmente, a personalidade mais famosa desse taoísmo Quanzhen é chamado Qiu Chuji. Qiu Chuji é extremamente famoso na China. Quem gosta dos romances de wuxia, não é? Ele é sempre referido nas histórias dos romances de espadachins, né, chineses. De qualquer maneira, o Qiu Chuji, por que ele é tão famoso? Porque ele conquistou o patrocínio imperial. Ele empreendeu uma viagem do sul da China ao Afeganistão para visitar o Gengis Khan,
né? E ao visitar o Gengis Khan e reconhecê-lo como imperador autêntico da China, né, embora fosse mongol, o Teoctli ele recebeu uma prebenda imperial. Então, quando nós visitamos em Pequim o Templo da Nuvem Branca, aquele templo está lá desde o século XIII, né? Ele foi criado por donativo, né, da dinastia mongol. E o Teoctli, pois bem, depois de receber esse donativo, ele se dedicou a organizar a, a, a sua escola. Na verdade, além dele, havia 6 mestres Tianjin, né? Mas ele foi o que teve maior sucesso, e ele hoje em dia ele é uma espécie de primo inter pares dentre os 7 mestres Tianjin. É muito interessante comparar, né? Nós falamos do Tong Fangshuo, essa primeira personagem do pré-taoísmo. Nós olhamos a biografia dele nas histórias oficiais da China, né? Comparamos com a extensão do Taohongyin e Teoctli, nós vamos ver que há uma importância cada vez menor, cada vez mais limitada dessas personagens. Quando nós chegamos ao Teoctli, ele é mencionado não como numa biografia própria, mas como parte da série biográfica sobre o taoísmo, né? Isso mostra e reflete um pouquinho a perda de importância, a perda de relevância da doutrina taoísta em relação às instituições imperiais. Pois bem, por último, a partir da dinastia Ming, né, Ming, o taoísmo ele entra em decadência e chega à situação atual, né, em que, em primeiro lugar, você tem a saída definitiva da corte, você não tem mais patrocínio, os monges taoístas, né, os antigos monges taoístas, eles começam a se notabilizar como pintores, ou como, de repente, são ofícios, na visão tradicional chinesa, são ofícios baixos, né? Pintores tinham um estatuto social muito baixo na China antiga, ou devido à poesia, ou devido à amizade com comerciantes famosos, pessoas importantes do sul da China. Ou seja, você tem uma reorientação do taoísmo para a vida social em geral, né? A busca de fiéis, de crentes, junto a classes abastadas que não tinham poder político, né? Intelectualmente, o taoísmo aqui ele perde um pouco, vai perdendo um pouco a sua identidade. Ele começa a advogar a fusão das 3 doutrinas. As 3 doutrinas são a ortodoxia confuciana, a heterodoxia taoísta e a heterodoxia budista, né? Sempre que você vê uma escola chinesa tentando advogar a fusão, significa que ela já perdeu um pouco da força, ela está querendo se legitimar face às outras, né? Mas o maior golpe que o taoísmo sofreu na história de seu desenvolvimento foi a modernização da China e a entrada da ciência ocidental, né? O taoísmo, ele ainda, além dessas questões a que eu venho me referindo, né? O taoísmo ele ainda tinha, como há várias técnicas de adivinhação no taoísmo, ele tinha um papel fixo na sociedade chinesa. Nós todos conhecemos no Brasil o Feng Shui, né? O Feng Shui era um desses apanágios, né? Exclusivos do taoísmo. Então, com a entrada da ciência da China, as pessoas deixam de acreditar em Feng Shui. Ainda há pessoas tradicionais, por exemplo, eu vivo no sul da China, Feng Shui ainda tem uma certa influência, mas nem de longe tem uma capacidade de orientar a vida das pessoas como era antes. Um outro detalhe importante é que o taoísmo, né, ele estava por trás dos chamados Huangli, os almanaques amarelos ou os horóscopos chineses, né, que isso realmente tinha uma capacidade por exemplo, a questão dos casamentos tradicionais chineses, você tinha que consultar um mestre taoísta para ver os horóscopos, né, dos nubentes. A questão, bem, você tinha os exorcismos, né? A importância dos exorcismos na vida na China tradicional era imensa, né? Às vezes, quando as pessoas brigavam ou quando você tinha violência, acontecia qualquer coisa, eles atribuíam isso à presença de espíritos ou
diziam que esses problemas, quando havia guerras, quando havia pestilências, quando havia tudo isso estava relacionado à raiva de determinadas entidades espirituais. E tudo isso dava oportunidade para o mestre taoísta de se manter, né? De qualquer maneira, com a entrada da ciência, né? A mais importante, o detalhe mais importante, a medicina chinesa, né? Que é puramente uma criação dos taoístas. Progressivamente, a partir da dinastia Ming, o taoísmo ele deixa de ter esse prestígio, né? Então, a medicina chinesa ela passa por um processo de ideologização, né? E passa a ser relacionado ao confucionismo, de maneira que muitas pessoas começam a olhar para a medicina chinesa como sendo algo separado do taoísmo, mas não é. Pois bem, voltando ao tema, não é? Com a modernização forçada da China, nós temos a entrada da medicina ocidental. A medicina ocidental, ela desde os seus princípios mais básicos, ela é incompatível com a medicina chinesa, não é? E isso mais ou menos vulnerabiliza a influência que o taoísmo tinha sobre a vida social chinesa num campo que era muito importante para ele. Pois bem, uma personagem representativa do taoísmo tardio é Chen Yining, né? Ele é representativo porque ele já é egresso do que nós poderíamos chamar das classes médias chinesas, né? Ele prestou os exames de acesso à burocracia, mas ele não chegou ao nível mais elevado, e, na verdade, os exames eles foram cancelados antes de que ele pudesse continuar a fazê-los. De qualquer maneira, ele era tuberculoso, né? A tuberculose era uma doença endêmica na China no século XIX, e ele tinha medo de morrer cedo. Então, ele começou a se interessar pelas técnicas de longevidade, começou a estudar medicina chinesa, e ele, hoje em dia, ele é reconhecido por duas coisas. Em primeiro lugar, por ter desenvolvido a medicina chinesa além desse campo tradicional de cuidar das doenças, de ter recuperado certas técnicas certas práticas taoístas, e, por outro lado, ele se casou com a esposa dele era médica, né? tinha recebido treinamento em medicina ocidental. Então, ele representa um pouco o esforço do taoísmo de se modernizar, esforço do taoísmo de conciliar, né, o desafio ocidental, o desafio intelectual ocidental, e de promover um ressurgimento do taoísmo. Então, esse é um pouco o desafio que nós encontramos hoje em dia da doutrina taoísta, né, dos monges. Eles tentam se fazer relevantes para a vida social chinesa. A medicina chinesa ela é muito importante. Esses praticantes que nós chamamos de Mindiana, que são praticantes que não receberam formação numa universidade, formação técnica moderna, que tentam, de uma forma ou de outra, de fazer o taoísmo ressurgir. Né? Esses mestres eles continuam presentes, né, como foram desde há milênios, né, muitos deles desconhecidos, vagando pela China, mesmo que você tenha hoje em dia essas técnicas, né, as tecnologias modernas, mas mesmo assim eles ainda continuam crentes, né, nesses dogmas e nesses princípios do taoísmo, e eu acho mais ou menos assim nós podemos fazer esse lineamento, né, o desenvolvimento do taoísmo no tempo. Eu vejo que eu estou falando já há 50 minutos, né? Eu acredito que se eu fosse falar sobre esse estudo de caso, eu precisaria de mais ou menos uma meia hora. Eu não sei como é que nós podemos organizar o tempo, se nós abrimos para as questões, se eu continuo a falar. Então, eu pediria aqui pelo melhor juízo dos organizadores do evento. Então, professor, por mim, eu acho que a gente pode continuar. Não sei o que o pessoal acha, se o pessoal quer fazer uma pequena sessão de perguntas, mas a gente ainda está cedo e o pessoal está falando que quer continuar, então, sem preocupações. Tá bom, então. Então, eu fico muito feliz. Obrigado e vamos continuar a conversar. De qualquer maneira, se não der para nós falarmos em pessoa hoje, eu vou colocar meu e-mail no final e nós ficamos em contato, tá bom? Então, eu vou voltar aqui a compartilhar a tela. Eu pergunto, então, dá para ver direitinho o PPT?
Sim, conseguimos ver. Ótimo, então. Então, vamos lá. Na primeira parte, né, eu dei uma visão geral do que significa taoísmo, né, especialmente a separação entre taoísmo como escola, taoísmo como doutrina, o taoísmo filosófico e o taoísmo religioso. Depois eu tentei resumir, né, como o taoísmo desenvolveu em 3.000 anos, mais ou menos, separando 4 etapas. A segunda parte, eu tento ser um pouco mais específico, né, escolha um problema pontual de como o taoísmo ele se desenvolveu numa dinastia extremamente importante da China. Em primeiro lugar, eu escolho um documento, né? Eu escolho um texto, porque nós vamos partir, nós vamos fazer essa análise como o taoísmo ele se desenvolvia nessa época. Pois bem, o livro de Wei, em chinês, Wei Shu, é uma das 24 obras consideradas como crônicas oficiais, históricas dinásticas oficiais, né? Nesse caso, ela se refere à dinastia do Norte Wei. Essa é uma dinastia extremamente importante, extremamente influente para o desenvolvimento, né? Definiu mais ou menos os rumos da história chinesa e a segunda, inclusive a etapa imperial tardia, nós podemos dizer que ela é mais ou menos baseada nessas instituições. É importante notar que ela não é uma dinastia chinesa, ela não é de cultura Han, mas ela está relacionada a uma tribo nômade, né, que em chinês é conhecida como Xianpei, cuja matriz é a mesma matriz, né, daquelas nações que continuaram a se confirmar como espelho da cultura chinesa, né, nomeadamente a cultura turca, né, povos túrquicos e a cultura mongol, né, essencialmente. Quando nós falamos de China, a China é uma dualidade que nós podemos definir como Han e Hu. Han é a cultura chinesa, Hu é a cultura desses povos nômades, né? Então, nós temos essa trindade, a relação entre a cultura chinesa, a cultura mongol e a cultura túrquica, né? Pois bem, como é que surge? Todos nós conhecemos a dinastia Han, né? Mas como é que surgem essas dinastias bárbaras? Na historiografia chinesa, nós temos essas duas etapas, né? A etapa dos chamados 16 países, que em chinês é chamado Wuhu, Shleuguo, né? Wuhu, porque são 5 principais tribos, nações bárbaras, né? Shleuguo, né? 16 países, porque eles conseguiram criar 16 ordens políticas. Os chineses interpretam isso como Kuo, mas, na verdade, são coalizões bárbaras que, muitas delas, elas tentam administrar burocraticamente a China, mas elas não conseguem, por fim, porque são povos nômades, né? Então, essa fragilidade institucional explica um pouquinho porque a China, entre a dinastia Han e a dinastia Tang, ela permaneceu separada, né? Então, os chineses distinguem essa primeira etapa, 16 países, da etapa posterior das dinastias do Norte, né? Embora as dinastias do Norte elas também sejam bárbaras. Por quê? Existe essa separação entre países e dinastias? Porque no caso das dinastias do Norte, elas já haviam se sinicizado, elas já haviam assimilado instituições chinesas e já haviam estabelecido um sistema de cooperação com os clãs de burocratas, né, que permitiam criarem estruturas políticas mais duradouras, né? Bem, isso aí nós falamos um pouquinho da China bárbara, né? Esse é o contexto da dinastia de Wei. De repente, vale a pena nós dizermos umas poucas palavras sobre a razão para que essas dinastias bárbaras tivessem formado. A razão principal é que a própria organização burocrática da China, o sistema imperial, ele esfacelou-se por dentro, né? Esse processo é um processo extremamente complexo, né, que se arrasta. Se nós quisermos buscar as raízes profundas, nós temos que falar sobre aquele imperador Wu, daqui a pouco, agora há pouco eu não mencionei, o Tong Fanshuo, que ensinou técnicas de imortalidade para o imperador Wu. Esse imperador Wu, ele estendeu o poder imperial tanto que vulnerabilizou as finanças do império e vulnerabilizou, inclusive, a capacidade da corte imperial de negociar com
oligarquias locais, que sempre foram muito importantes na China antiga. Pois bem, esse processo é um processo longo, né, de quase meio milênio, mas aqui nós podemos, para efeitos de nós guardarmos na mente um pouquinho a história chinesa, nós podemos falar um pouquinho da crise final dos Han e da crise final da dinastia Jin, né, que foi uma tentativa de restaurar as instituições Han. No caso da crise dos Han, né, nós tivemos esse imperador, Liang, que ele se cercou, simplificando, ele se cercou de eunucos, ele criou um partido próprio, ele era supremo na corte imperial, mas ele, ao mesmo momento em que ele afirmou a sua autoridade face às oligarquias locais, face aos clãs de grandes burocratas, ele permitiu que surgissem novos polos de poder, né? E esses novos polos de poder eles interessavam mais porque eles é que tinham o poder militar. Então, nesse processo, né, de luta pelo poder do imperador Lin com as grandes oligarquias, ele tenta criar uma força militar que seria bem maior do que aquelas que as oligarquias elas conseguiriam arregimentar para si. E é importante nós notarmos essa criação do Exército do Parque Oriental como sendo um momento decisivo aí para que a China ela deixasse temporariamente de ser um império burocrático para se tornar uma oligarquia militar, né? Então, a crise do Jin Ocidental ela conclui esse processo. Em primeiro lugar, porque os imperadores Jin eles vieram, eles têm uma relação clara, né, com o desenvolvimento do Exército do Parque Oriental, que criou, no caso da dinastia dos Três Reinos, né, nós temos o período Wei, Cao Cao, ele era um dos coronéis do Exército do Parque Oriental. E no Estado-Maior dele, ele tinha um outro auxiliar militar, que era do clã Sima. Então, o clã Sima depois deu um golpe de Estado e criou uma espécie de cópia, não é, das instituições Han. Porém, a China, naquele momento, já estava mais ou menos dividida em oligarquias regionais que tinham seus próprios exércitos. Então, quando nós falamos da sedição dos 8 reis, é um longo processo de luta pelo poder dos irmãos de dos governantes Jin, né? Você tem uma competição interna no clã imperial que divide o poder militar mais uma vez. E isso permite a formação de novos polos de poder, né? Só que, nesse caso, quem entrou no vácuo de poder não foram mais as oligarquias chinesas, foram coalizões tribais bárbaras, né? E aí você tem um marco dessa tragédia do ano Yonjia, em 311, que foi efetivamente quando surgiram, né, grupos militares chefiados por bárbaros e organizados por bárbaros, que aí dividiram a China entre si. Por que é que aparecem esses grupos bárbaros, né? A razão é simples, a razão é que depois na dinastia Han, o imperador Wu, ele lançou a primeira grande guerra contra os hunos, eu disse agora há pouco, mas os hunos ganharam. Porque os hunos, nessa relação entre o nomadismo bárbaro e o sedentarismo burocrático dos chineses, os nômades ganham sempre, porque eles não têm território, né? Então, nesse caso, para lutar contra os hunos, o Império Han ele começou a recrutar hunos, né, e tentar sinicizar. Eles permitiram que os hunos entrassem no território chinês, ficassem ali nas regiões próximas à grande muralha, né? E o que acontece é que esses hunos eles terminaram se sinicizando, mas mantendo a sua identidade tribal. Então esse aí é mais ou menos o resumo da história, né? Por que a China, entre o século IV e o século VI, ela permanece fragmentada em ordens políticas antagônicas, né? No sul eram ordens políticas de matriz chinesa e no norte eram ordens políticas de matriz bárbara. Tá. Essa dinastia Wei que eu escolhi hoje para falar sobre ela, né? Nós podemos dizer, foi ela que promoveu militarmente a reunificação da China.
Quando nós estudamos um pouco a questão de genealogia, nós vamos ver que o primeiro imperador Tang ele era, no mínimo, 1/8 Xianpei. Ele tinha o sangue bárbaro, né? Então, esse fato, por si, ele já prova a importância da dinastia Wei, né? O fato de nós termos, então, uma dinastia bárbara no norte e uma dinastia chinesa no sul, ela cria, agora nós vamos entrar um pouquinho diretamente no tema do taoísmo, né, e do budismo, das duas heterodoxias. O fato dessa existência de duas matrizes simultaneamente, né, e, para ser bem franco, as dinastias do norte elas sempre foram mais fortes militarmente, esse descompasso entre norte e sul ele dá espaço para o desenvolvimento das heterodoxias. E aí é interessante nós acompanharmos, né, como circulavam os monges budistas e como circulavam os monges taoístas de acordo pela China, né, entre norte e sul, de acordo com as marés políticas, né? Quem dava mais espaço, eles iam para aquele lugar e exerciam suas atividades lá. De qualquer forma, nós vamos notar que o taoísmo, ele se desenvolve, taoísmo no norte, taoísmo no sul, ele tem características um pouco diferentes, que tem a ver com os regimes, diferentes regimes sociais, né? Como eu disse, o sul, ele se manteve militarmente fragmentado. Por quê? Porque as grandes famílias aprenderam as lições da dinastia Han e se recusaram a dividir, aliás, a abrir mão do poder militar em favor de um imperador, né? Mesmo que o imperador ele tentasse agir como um juiz, né? Como aí um árbitro entre as diferentes oligarquias. Então, essa fragmentação militar no sul permitiu a organização da igreja budista, não é, como separada do Estado, e permitiu o desenvolvimento do taoísmo como um tipo de religião privativa de determinados clãs nobres. Então, quando nós olhamos o taoísmo no sul, ele está relacionado a regiões, e essas regiões elas eram nada mais eram do que terreiros, né, dos coronéis, terreiros, usa esse coronel como uma metáfora, né? Eles eram terreiros desses chefetes, desses caudilhos, desses chefes militares. No norte é diferente, porque o norte, efetivamente, as dinastias bárbaras, elas tinham controle sobre o território. Porém, não era um controle tão fino, tão profundo como aquele que os Han tinham exercido através de suas instituições burocráticas e através da cooptação das oligarquias locais. Esse governo, firme governo que as dinastias bárbaras do norte tinham sobre seus territórios, ele era essencialmente militar. E isso também dava espaço para o desenvolvimento das heterodoxias. Porém, o desenvolvimento do budismo, do taoísmo no norte, ele era muito mais... por um lado, os riscos eram muito altos e os ganhos eles também eram muito altos. Os riscos eram muito altos que no desenvolvimento dessas doutrinas eles não podiam se indispor com os governantes bárbaros, né? E os ganhos eram muito altos, por quê? Porque sendo os governantes bárbaros, eles não tinham, por definição, uma visão ortodoxa, né, da vida social e da vida política. Por esse motivo, nós temos, sobretudo na dinastia Wei, os governantes, via de regra, eles eram todos budistas, né? Isso significa o quê? Que o budismo ele assumiu o patrocínio, ele recebeu o patrocínio estatal, ele foi institucionalizado, surgiu uma burocracia teocrática budista no norte, né? Vocês devem conhecer um pouquinho os conjuntos estatuários, né? Os grandes parques estatuários da China, 3, né? Longkang e Yunnan, sobretudo esses dois estão relacionados ao Wei, que foram obras que só poderiam ter sido concluídas com patrocínio imperial. De qualquer maneira, né, quando o budismo, nós temos que ter uma visão bastante pragmática das religiões, né? Quando uma religião ela cresce muito, né, ela ganha muito dinheiro, ela tem
um número vasto de seguidores, ela tende a tentar se envolver nas questões de governo, né? Ela deixa o campo do religioso e tenta entrar no secular. Então, o budismo no norte, né, ele passou por 3 fases de perseguição, 2 delas relacionadas à dinastia Wei, né? Justamente uma tentativa de você tentar controlar o movimento monástico, de você tentar tomar conta das fontes de renda. Então, isso é muito importante. Isso é uma situação única no norte e que depois vai definir tanto o budismo como o taoísmo maduro a partir da dinastia Tang, essa relação entre Estado e Igreja, né? Eu não tenho falado sobre o taoísmo porque daqui a pouco o taoísmo ele nunca conseguiu se aprofundar nas instituições de governo como o budismo, né? Mas, de qualquer maneira, nós tomamos o budismo como uma referência, aquilo que o taoísmo poderia ter sido no norte. De qualquer maneira, não é? A lógica, né, de desenvolvimento dessas 2 heterodoxias é a mesma. A partir do momento em que o mestre ele busca patrocínio imperial, ele vai ter que entrar em conflito, né, tanto com a ortodoxia budista, com o interesse dos burocratas, com o interesse dos aristocratas patrimoniais, e também entrar em conflito com outra heterodoxia, no caso a heterodoxia budista. E esse é o pano de fundo para nós falarmos um pouquinho sobre o Tratado sobre Taoísmo e Budismo do livro de Wei. O livro de Wei ele é uma obra ortodoxa, né? Portanto, você lê o livro de Wei, logo o primeiro capítulo ele já tenta afirmar que, na verdade, os governantes de Wei, os Xianpei, eles eram chineses, eles tentam legitimar esses governantes como descendentes do Imperador Amarelo, e eles também, é interessante notar, embora tenha sido uma dinastia 100% budista, a parte sobre o budismo ela aparece só como um apêndice, né? É o último capítulo do livro. E, para contrabalançar a influência do budismo, fala-se também sobre o taoísmo, né? Que, no plano dos 200 anos de história da dinastia Wei, foi apenas uma pedra na água, né? E essa pedra na água eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco como é que isso funcionou. É importante nós assinalarmos assim, a precedência desse Tratado sobre o Budismo e Taoísmo do livro de Wei a qualquer outro documento oficial sobre taoísmo e budismo. Ele tem, embora ele tenha um viés ortodoxo, na verdade ele trata bastante positivamente do budismo. Nós podemos pegar o segundo texto oficial sobre budismo e taoísmo, que é da dinastia Mongol, Yuan, né, cerca de 1000 anos depois desse texto. O budismo ele aparece como se ele fosse realmente assim, um pequeno detalhe da vida chinesa, da vida daquela dinastia, né? Esse texto ele vai a fundo, né, sobre como foram criadas as instituições, quais foram os primeiros líderes da igreja budista em Peiwei, de que forma o Estado ele patrocinava o budismo, né? Ele fala de uma forma bastante factual sobre as perseguições budistas, sobre os danos que isso causou à população. Ou seja, esse é um texto muito interessante, vale a pena ser conhecido. Sobre as traduções e a melhor versão, a de Tsukamoto Zenryu, né? Isso eu não para poupar um pouquinho o tempo, eu não falo sobre isso. Se vocês tiverem interesse depois, isso dá para encontrar na internet. É importante nós notarmos agora há pouco, como eu disse, né, que o taoísmo ele é incluído mais como para contrabalançar o budismo, né? O budismo ele fica muito claro que ele dominava, né, todos os níveis da vida em Wei. É importante nós notarmos isso, né? A questão de como o patrocínio imperial ele é conquistado cedo e ele é mantido e preservado até a transição para novas dinastias, né? O último imperador da dinastia Wei, né,
Wei do Norte, né, Wei setentrional, ele tinha, as crianças quando nasciam na China, elas não recebiam de imediato o nome, elas tinham um apelido que eles eram conhecidos pelas amas de leite, então, o apelido do último imperador da dinastia Pei Wei está relacionado ao budismo, né? Normalmente, inclusive, o autor, o editor em chefe do livro de Wei, o nome de pena dele, né, pelo qual ele era tratado pelos seus iguais, normalmente é um nome budista. Pois bem, então, taoísmo. Qual é a importância real do taoísmo na dinastia Wei setentrional? Ela está relacionada a uma personagem e a um evento histórico em particular, que deve ter se estendido por 10, no máximo 20 anos, né? Além do prefácio, bem, qual é a estrutura da parte de budismo do livro de Wei, do Tratado sobre Budismo e Taoísmo do livro de Wei? Nós temos uma parte, um prefácio, né? São poucos parágrafos, curtíssimos, primeiro sobre a origem do taoísmo, da doutrina taoísta religiosa, e aí ele não fala nada de história, ele fala de cosmologia, né? O Lao divinizado, ele já aparece divinizado, uma síntese dos ensinamentos, e aí mais uma vez é uma coisa muito abstrata, né? Não explica realmente como é que os monges taoístas eles praticavam, nem como eles serviam o Estado, e há uma menção en passant sobre o fundador dos mestres celestiais. Ele deixa de fora todos os desenvolvimentos subversivos dos mestres celestiais e entra direto na história do taoísmo na dinastia Wei. Não fala nada sobre desenvolvimento taoísmo no sul, não fala nada sobre textos, né? Não fala nada sobre teologia taoísta, e a recíproca não é verdadeira no caso do budismo, ele é extremamente detalhado. Fala sobre o budismo indiano, fala sobre o budismo no centro da Ásia, fala sobre a transmissão do budismo à China, os principais mitos, né? Pois bem, então, essa sessão mais longa sobre o taoísmo da dinastia de Wei, ela começa com a descrição da conversão, entre aspas, do primeiro grande líder guerreiro, né, que de fato ele marcou a transição da dinastia Wei, de uma dinastia puramente bárbara para uma dinastia que começava a significar. Ele mudou a capital das planícies, planícies mongólicas para a atual província de Shanxi, a cidade que hoje em dia se chama de Datong. Essa primeira capital chinesa dos Wei chamava-se Pinchang, né? De qualquer maneira, a conversão do imperador Tao, ela está relacionada a duas coisas. Em primeiro lugar, apareceram esses mestres, né, de longevidade que propunham que ele aceitasse o taoísmo, que ele começasse a tomar esses elixires. O que ele fez foi bem interessante. Ele disse: ok, eu entro na religião, mas eu não vou tomar os elixires. O que eu vou fazer vocês tomarem, né? E se aí der certo, eu tomo também. Nós conseguimos imaginar o que é que aconteceu depois, né? O que é importante, mais importante até do que os elixires de imortalidade, o que mais ou menos assim documenta essa conversão ou aceitação do taoísmo pelo imperador Tao é o papel exercido pelos taoístas como adivinhos nos conflitos militares, né? É interessante notar que os budistas também faziam isso. Uma técnica chinesa chamada Wang Qi, observar as transformações da energia vital, né? Como isso era de fato, eu não sei, mas esse é um termo que nós encontramos com uma certa frequência, né? Na descrição do papel político dos taoístas, dos budistas. Pois bem, nada obstante, né, a influência, o ponto máximo da influência do taoísmo na dinastia de Wei está relacionada a um monge chamado Kou Tianzhi, né? Inclusive, a metade da parte do taoísmo, desse texto, ela diz respeito à carreira
e as consequências, né, das contribuições de Coutinger às instituições de Pei-Wei. É importante notar que Coutinger, ele vinha de um clã burocrático, né? Ele, no caso, ele não exerceu, ele decidiu se tornar um monge taoísta devido à destruição. A família dele servia a uma dinastia que foi destruída pela dinastia de Wei. E ele decidiu tentar a carreira taoísta. Mas é interessante notar que ele se ligou a um monge taoísta, esse realmente crente, né, fiel aos dogmas da religião, e ele não conseguiu permanecer muito tempo com esse mestre, porque ele não aceitava os experimentos dietéticos que o mestre fazia, né? Os textos fazem referência a se alimentar de coisas podres, se alimentar de coisas impróprias de consumo, e chega um determinado ponto em que esse mestre diz para ele: olha, você não tem talento para praticar o taoísmo como eu, mas você tem talento para ser um professor, né, um mestre, um guia dos governantes. Então, o Coutinger, ele vai morar numa montanha, ele encontra meios, né, para se fazer ouvir na corte, e ele é convidado à corte, né, para fazer o quê? Aí entra esses detalhes: prestar assessoria militar, né, os elixires de imortalidade e, progressivamente, fazer cerimônias religiosas para buscar proteção divina para a dinastia. Coutinger, de repente, não seria tão conhecido se ele não tivesse se aliado com um burocrata influente na corte, um burocrata chinês, chamado Cui Hao. Num determinado momento, né, durante o reino do imperador Taiwu, eles conseguem desmerecer o budismo, eles conseguem criar suspeitas, né, contra o budismo, e isso aí tinha a ver um pouquinho na competição interna em cliques, partidos dentro do palácio, e o imperador, né, em uma determinada altura, ele declara que Pei-Wei que a dinastia Wei setentrional, ela é uma dinastia taoísta. Isso dura por muito pouco tempo. O Coutinger, ele se retira da vida política para se responsabilizar por aquelas cerimônias religiosas, e o Cui Hao, ele continua a lutar, né, para se tornar uma pessoa de grande importância e se tornar realmente se vincular ao imperador e se transformar em uma espécie de eminência parda do governo, e nesse processo ele termina morto, né? Mas antes de ele morrer, Cui Hao, ele morreu em 451, né? Antes disso, o Coutinger, ele morre. E aí a parte sobre Coutinger dessa biografia, ela termina mais ou menos com a apoteose dele, né? Apoteose, e aí tem também, descreve também o testamento político de Coutinger, de você tentar manter os monastérios que ele conseguiu fundar na montanha Songkhao. E, pois bem, a parte final sobre taoísmo, desse texto, claramente não há mais patrocínio imperial para a religião. O que você tem são donativos que são feitos a mestres, em especial, e isso era uma coisa muito comum, né? Não, de forma alguma prova que o taoísmo ele tinha uma influência tão grande como o budismo. No entanto, né, do lado da história das ideias, é claro o contraste da relativa irrelevância social do taoísmo em relação ao budismo e a influência intelectual que a doutrina budista ela tinha sobre os debates sobre a ideologia do Estado. Ou seja, por um lado, eram poucos os mestres taoístas, os fiéis não eram tantos quanto os dos budistas, você não tinha tantos monastérios, você não tinha tantos recursos, mas na corte sempre se preservava um intelectual taoísta para que ele participasse de debates. Esses debates eles eram normalmente organizados em nome do imperador,
e eles tinham por objetivo definir qual deve ser a ideologia do Estado. Deve ser o confucionismo, deve ser o taoísmo, deve ser o budismo. Nesses debates, óbvio que o objetivo era você denegrir o budismo e indiretamente reafirmar as instituições ortodoxas, né? Mas esse papel, o taoísmo, ele continua a exercer, e isso dá uma grande visibilidade para a doutrina taoísta, dá um papel, uma função política para o taoísmo, que vai se perdendo, né, na medida em que o próprio budismo ele também vai sendo expelido, né, das esferas mais centrais do poder político da China. Tá? Me perdoem, eu avancei demais no tempo, 1h22, nós vamos ver, aí são 8h27, nós vamos, se eu não quero, um segundinho, por favor. Perdão. Pois então peço desculpas por ter me estendido, e de repente nós podemos conversar um pouquinho, uns 15 minutos, se tiver interesse. Perfeito, professor. Eu queria primeiro agradecer, né? Eu sinto que eu vou ter que assistir essa aula mais umas 2 vezes quando estiver no nosso canal para eu pegar todas as informações. Eu fui anotando aqui, acabou já 2 páginas aqui só de anotações, mas eu queria muito, muito agradecer mesmo. A gente está sempre tentando trazer essas oportunidades, né, principalmente o pessoal do Brasil, de aprender mais sobre China, aprender mais com tópicos mais especializados, né, que é uma coisa que a gente não tem tanta oportunidade aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer muito. E tem umas perguntas, o pessoal, daqui a pouco a gente já está mandando o link para quem quer a certificação e também para os membros do G-China preencherem. E tem 2 perguntas escritas, mas aí eu queria perguntar se vocês preferem levantar a mão e cada um fazer a sua própria pergunta, ou querem que eu leia. Se puderem sinalizar ali no... Porque às vezes o pessoal está acostumado com o nosso curso do YouTube, que eu vou lendo, mas aqui vocês podem levantar, abrir a câmera. Oi, Maria. Perfeito. Elmer falando. Só um segundo. As minhas perguntas eu coloquei lá no chat. Se porventura ocorrer, que ocorre de vez em quando, não fazer algum sentido, você me avisa que eu tento refazer a pergunta, beleza? Só para avisar. Sem problema. Mas você quer que eu leia, então? Pode ler, por favor. Ah, perfeito. Aqui em cima. O Elmer pergunta, professor, poderia só citar como funciona essa divisão dos cânones chineses, em que mencionou de obras taoístas como anexas? E aí também tem perguntinha sobre muitas divindades taoístas estão presentes no clássico das montanhas e dos mares? Certo, muito obrigado, são perguntas extremamente interessantes, né? Sobre a divisão bibliográfica chinesa, é uma divisão quadripartite, há 4 categorias fundamentais. A primeira categoria é chamada de Jing, que são os clássicos confucianos, né? Ao todo são 6 Jing, né? 6 tipos, que depois, com o passar do tempo, terminaram se consolidando e se configurando em 13 livros, né? Isso aí é o Jing. Jing são apenas textos confucianos, aí não entra nada, nenhuma os textos do taoísmo filosófico não entram aí, tá? A segunda parte é a parte de Shi, que são essas 24 histórias, crônicas dinásticas oficiais. Isso aí também é ortodoxia. Essas histórias, elas são escritas sempre do ponto de vista das instituições imperiais, que são instituições confucianas, para assim dizer. A terceira parte é a parte Zi, é a parte dos mestres. E aí nós temos, né, uma primeira parte normalmente dedicada, eu estou falando isso já da classificação final, né? É a classificação final que ela surge em Sui, na dinastia Sui. Então, Zi, mestres,
ela é dividida tematicamente em escolas. A primeira escola, normalmente, é a escola confuciana. Inclui aqueles livros que não foram legitimados como clássicos, né? Aí você vê, por exemplo, Xunzi, vocês conhecem melhor. Xunzi é uma obra confuciana, mas ela não é um clássico. Então, ela entra na categoria dos mestres, né? É a primeira, mais antiga. Nessa categoria dos mestres, você tem 2 anexos, né? Um anexo é o anexo do Tao Jin, né? Que são os clássicos, que são as escrituras taoístas propriamente ditas, e você tem um outro anexo, que é o anexo do Fo Jin, que aí são os sutras budistas, né? Esses textos, eles entram como anexos, e é interessante notar que nessa classificação final, as escrituras taoístas, elas aparecem antes dos sutras budistas, né? Isso não é devido à importância, ao impacto social desses textos, mas sim ao simples fato de eles serem chineses, né? Os budistas vêm por último porque eles são estrangeiros. No caso, a organização dos conteúdos, eu vou dar um exemplo para vocês para explicar mais ou menos como é que isso funciona. É uma distinção que você chama Nei, Why, né? De dentro para fora. Dentro é aquilo que é chinês, fora é aquilo que, bem, o conceito fica claro. Nas histórias, nas crônicas imperiais oficiais, eles sempre começam com... eu estou explicando um pouquinho agora como funciona a segunda categoria, né? Elas sempre começam com o Penji, que são os anais, as inscrições, como viveram os imperadores. Depois, você tem as biografias das personalidades importantes, né? Normalmente, nessas biografias das personalidades importantes, os últimos capítulos são dedicados à descrição do mundo, tal como conhecido pelos chineses. Então, aí você tem uma distinção que vem do mais interno, né, que é o cerne do governo imperial, que são a pessoa dos imperadores, o que eles fizeram. Você vê uma descrição aí das biografias daquelas pessoas que atuaram na burocracia, aquelas pessoas que tiveram a contribuição social, aqueles modelos de vida conforme a ideologia confuciana, e só por último é que vem os estrangeiros e a contribuição dos estrangeiros. Então, eu estou explicando para você por que é que o budismo ele vem depois do taoísmo. Quarta parte, são as chamadas antologias poéticas, né? Então, você quer estudar literatura em sentido estrito na China, normalmente as pessoas acham que esse Di, do final, os poemas, eles são o cerne da literatura chinesa. Aí, por que poemas? Bem, poemas, a razão é clara. A escrita de poemas, ela tem uma importância social na China que nunca houve nada comparado no Ocidente. Né? O relacionamento, você escrevia poemas quando você fazia amizades, você bebia com os amigos, né? Normalmente você fazia essa troca de afetos, era meio escrito de poemas. Você escrevia poemas no trabalho burocrático. Os textos oficiais chineses, a linguagem ela é um pouco decalcada da poesia. Então você tem a quarta categoria do cânone chinês, eram as antologias poéticas, né? Tá, então acho que isso aí ficou mais ou menos claro, pelo menos de uma forma superficial. Muitas das divindades taoístas estão presentes no caso das montanhas dos mares. O clássico das montanhas e dos mares, ele é um texto do período dos reinos combatentes, ou seja, ele é um texto seminal do taoísmo religioso. Né? Originalmente, ele não é uma escritura taoísta. Originalmente, ele é classificado como Tili. Tili é uma classificação, uma disciplina chinesa que normalmente nós dizemos que é a geografia chinesa. Né? O Shanhaijin, originalmente, ele era isso. Ele era apenas uma descrição, um dos textos que descreviam quais as montanhas, quais os rios, né? Existentes na China, quais eram os produtos que se encontravam lá, quais eram as pessoas que tinham morado lá, e, en passant, eles falavam também das divindades. Né? Aí eu respondo a sua pergunta. Muitas das divindades taoístas estão presentes nas montanhas dos mares. Sim, mas isso é uma racionalização posterior. O objetivo da obra não era o de descrever o panteão taoísta, mas simplesmente de fazer uma descrição
de lugares importantes da China para que pessoas que não podiam deixar a capital eles conhecessem, soubessem o que era produzido lá. Tá bom? Muito obrigado, professor. Perfeito. Tem umas perguntas aqui escritas, aí depois eu já passo para a Isa falar. O professor Otávio perguntou, ele aqui pediu para eu ler, ele até falou que já foi um pouco respondida, que ele falou, interessante notar que a maturação do taoísmo se dá num período de presença nômade na vida política chinesa, do Tang ao Yuan. Há alguma tensão ou dinâmica entre essas alterações sociopolíticas e as preocupações do taoísmo religioso? Sem dúvida que há, sem dúvida que há. Agora há pouco eu disse essa questão, né, dos debates que ocorriam na corte sobre a precedência do taoísmo e budismo. Isso em chinês chama-se Fo Tao Lun Han, sejam debates sobre a precedência das heterodoxias, não é? Via de regra, quem é que ganhava? É interessante ler esses textos. Sempre quem ganhava era o confucionismo, né? Sempre tinha um adendo. Esses debates eles eram interessantes porque convidavam-se os melhores, os mais famosos monges, né? Convidavam-se os monges taoístas e budistas. Eles colocavam todo tipo de motivo teológico, às vezes eles entravam mesmo em disputa verbal, xingavam-se uns aos outros, mas essa tensão fundamental entre taoísmo e budismo, ela deve ser entendida no plano da eterna reafirmação da precedência do confucionismo, tá? Aparentemente era uma disputa entre taoísmo e budismo, mas a grande tensão era essa. Max Weber, né? Eu não sei se deu tempo de vocês lerem, foi o texto que eu sugeri. Max Weber, ele é um texto fenomenal, eu não tenho palavras para elogiar esse texto, né? Uma pessoa que nunca veio à China, que nunca estudou chinês, que tenha conseguido enxergar e definir os problemas fulcrais da história das ideias como ele. Pois bem, Max Weber define a relação entre confucionismo, budismo e taoísmo como uma disputa por prebendas. Prebenda é um termo técnico, né? Que está relacionado à doutrina weberiana das formas de governo e teoria da legitimação. Prebenda significa o quê? Significa, em primeiro lugar, a China é um estado patrimonial, né, para Max Weber. A China, ele não usa o termo império para a China, ele usa o termo estado patrimonial, que significa o quê? Que o império, a prerrogativa imperial é de que tudo que existe no país pertence ao imperador. Uma propriedade pessoal do imperador, né? Então, como o imperador tem tudo, né? As pessoas querem se aproximar dele para se aproveitar um pouquinho dessas primícias que ele tem, né? Desse direito, desse título que ele tem sobre tudo que existe no país. Então, quando o imperador ele coloca uma pessoa no cargo, um funcionário, um burocrata, quando ele atribui certos poderes para ele, esse burocrata ele passa a participar, né, da titularidade patrimonial do Estado. Então, é isso que o Max Weber chama de prebenda, né? Prebendas são aquelas cessões que o governante dá, cessões precárias, né? Na China antiga você tinha a transmissão hereditária de cargos, mas ela é excepcional, né? Então, essa é a grande lógica da disputa entre taoísmo e budismo. Eles querem ter acesso ao poder, aos recursos do Estado, e isso só pode ser feito mediante o quê? O reconhecimento imperial. Essa é a grande tensão. Mas eles têm um papel, eles têm uma desvantagem muito grande, que os confucianos, os burocratas, eles já estão no Estado. Então, os burocratas eles vão usar de todas as formas para empurrar, né, os taoístas e os budistas para fora do Estado. Que vocês consigam viver de outra forma, saiam daqui. Então, essa é a tensão fundamental, né, que existe entre budismo e taoísmo, independentemente de nós estarmos falando de dinastias chinesas ou de dinastias bárbaras.
Eu acho que é mais ou menos isso. O que é importante você entender essa dualidade bárbaro e chinês é um pouco para como as instituições políticas e militares chinesas elas vão se transformando. Mas essa questão das doutrinas, ortodoxia, heterodoxia, ela não varia tanto de dinastia a dinastia, né? Claro, numa situação de fragmentação do Estado imperial, é claro que o taoísmo e o budismo vão ter influência maior, mas isso não significa que não existe essa tensão inerente à relação entre as heterodoxias e as ortodoxias. Desculpa ter me estendido, porque esse é um problema extremamente importante. Tem uma pergunta do Guilherme, não sei se ele quer que eu leia ou se ele mesmo vai fazer, mas... E aí depois eu já passo para a Isabela, que é: professor, no começo da exposição o senhor cita a questão do taoísmo colocar o imperador em uma primazia democrática, diferente do confucionismo, que pretende controlar o poder imperial. Como o taoísmo vê o Tianmin? Existe uma posição? Perdão, desculpe ter interrompido. Em primeiro lugar, eu acho que você teve um pequeno lapso freudiano aqui, primazia autocrática, né? Autocrática, autoritária. O imperador, ele fala e é decreto universal. Essa questão do mandato do céu, em mim, né? É importantíssimo nós notarmos que, se você lê o Tao Te Ching, se você lê o Zhuangzi, não aparece a discussão sobre o Tianmin. Eles falam sobre Tian, né? Eles falam só sobre o céu, só sobre a natureza, só sobre a espontaneidade. E isso significa o quê? A doutrina do mandato do céu, ela é uma daquelas doutrinas que restringem o poder imperial. Porque ela está vinculada ao quê? Ela está vinculada ao agir moral do imperador, a aceitação das instituições imperiais por parte do imperador. Então, isso obviamente, isso é uma concepção confuciana. Já a concepção taoísta não fala do mandato. De onde vem o poder imperial? O poder imperial vem da incorporação do céu, das regularidades da natureza, no próprio corpo do imperador. O imperador, se nós fizermos essa crítica, não é, do pensamento taoísta, o imperador, ele é o imperador que assumiu o taoísmo como caminho de vida e como forma de governar o governo, como forma de controlar o governo, de governar o país. Esse imperador, ele se uniu ao céu, né? E essa é a ideologia taoísta. A ideologia taoísta é uma ideologia de que as pessoas, né, os praticantes, os políticos, os burocratas, eles devem, na sua vida, diversos níveis de sua vida, eles devem tentar incorporar o céu. Isso parece muito bom, né? Isso parece muito certo, isso parece muito... mas aí nós temos, não existe, como no confucionismo, um controle externo, né? Como é que o Lao Tzu fez isso passar? Como é que os intelectuais aceitaram essa carta branca que você dá ao imperador? O Lao Tzu disse: olha, o imperador, ele incorpora o céu em si, né? Tudo que ele faz, ele segue a espontaneidade, né? O curso natural das coisas, mas o Lao Tzu, ele colocou um porém. O porém é o quê? O Wu Wei, ele não interfere. Ou seja, a questão... não existe um controle externo para o poder imperial. Esse controle seria simplesmente o de ele realmente se irmanar ao céu que age sem agir. Ele não vai explorar, de acordo com o Tao Te Ching, ele não explora as pessoas, ele não cobra impostos abusivos, ele não usa levianamente das armas, né? Ele não faz guerras levianamente. Ele se coloca embaixo dos seus próprios seguidores, não é? Então o Lao Tzu, ele tem o taoísmo, ele tem uma série de condicionantes para esse poder imperial, mas as condicionantes, elas não são institucionais, elas não são preto no branco como você tem no confucionismo. Como isso se desenvolve na história chinesa é interessante, nós precisamos muito tempo para falarmos a questão do taoísmo Huanlao, né? que é esse taoísmo está muito próximo do legalismo.
vermos o taoísmo Huanlao, como ele influenciou a criação do Império da dinastia Qin. Seria interessante comparar isso daí com na dinastia Han, o segundo e o terceiro imperador, de que maneira eles implementaram o taoísmo Huanlao como uma forma de governar o país. Então, nós precisaremos detalhar muito a questão, mas visto simplesmente do ponto de vista da doutrina, né, da teoria, eu acho que eu explicaria dessa forma. Bom? Pode fazer Não sei se eu essa fui pergunta. claro. Não sei se eu fui claro. Obrigada, Malu. Ele agradeceu aqui, ele entendeu sim. Ok, obrigado. Conseguem me escutar bem? Perfeito. Bom dia. Obrigada. Boa noite. Eu já ia dar boa noite. Na verdade, a minha primeira pergunta era até a mesma que o senhor acabou de responder, do porquê que o confucionismo ele teria mais força do que o daoísmo, né, sendo que ele tenta controlar o poder imperial. Mas a outra, só porque eu já ouvi falar que o confucionismo, atualmente, ainda que tem uma influência muito pequena, ele ainda influencia, assim, de certa forma, o sistema político chinês. E aí eu queria saber se o senhor enxerga algum resquício ou alguma influência, ainda que mínima, do daoísmo no sistema político. E é isso. Obrigada, viu? Muito obrigado. Essa é uma pergunta extremamente difícil, né? Em primeiro lugar, não um tema que eu pesquiso muito, eu não tenho muito contato com as pessoas. Eu acho que a gente, talvez um ponto de partida para isso seria de que maneira esses textos eles vêm sendo citados pelos governantes chineses, não é? Até onde eu sei, pelo pouco que eu vi das citações clássicas do presidente Xi Jinping, ele tem usado mais citações confucianas, né? A parte da ortodoxia. O taoísmo, curiosamente, né, não me ocorre nada dentro das políticas que tem sido, você vê essa questão da civilização ecológica, todas essas coisas que poderiam ter uma relação com o taoísmo, natureza, eu não vi nada disso. Na vida prática, né, o taoísmo ele continua a exercer uma certa influência, embora nós não saibamos quão arraigada, quão profunda ela seja. Como é que funciona essa influência? Ainda há mestres taoístas em atividade, ainda há, eu falei agora há pouco os almanaques amarelos, né, os horóscopos, ainda há pessoas que acreditam nisso. A questão das técnicas de longevidade, né, Yanshan, é muito presente no dia a dia chinês, e talvez essa seja um pouco aí a forma que nós poderíamos tentar pesquisar esse tema. Primeiro, há algum político importante chinês que é influenciado por um mestre taoísta, que tem em sua vida privada contatos com um mestre taoísta? É possível. A questão do Yanshan, que é o cultivo da longevidade, ela é ubíqua na China. E isso daí nós vemos propaganda, mesmo a questão do cuidado de saúde, a medicina preventiva, a defesa que o Estado faz da medicina chinesa, né, da sua vinculação à medicina, a sua fusão com a medicina ocidental, tudo isso tem um pouquinho a ver com o taoísmo e tem um papel político muito forte. Nós vemos aí no Covid, durante o Covid, frequentes tentativas de você tentar promover a medicina tradicional chinesa como para tratar do Covid, com personalidades importantes do governo falando bem da medicina chinesa, mas eu não sei até que ponto eles reconheceriam que medicina chinesa e taoísmo são uma coisa só, né? Porque o taoísmo, a partir da dinastia Ming, né, o taoísmo ele recebeu críticas cada vez mais fortes na China, inclusive de achar que são quacks, né, que é charlatães. Então, é muito complicado nós falarmos de taoísmo religioso como informando taoísmo, a doutrina taoísta como informando as políticas do governo. Mas o taoísmo em geral, né, o taoísmo filosófico, o taoísmo, especialmente sua relação com a medicina chinesa, talvez, isso aí certamente a gente continua a ver como sendo objeto de reconhecimento estatal. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigado.
Perfeito, professor. O pessoal está pedindo seu e-mail, você quer que eu mande ou pode... Pode mandar e eu posso colocar aqui também. Tá? Ah, perfeito. Os slides também pode disponibilizar para a gente, que aí eu mando também. Posso. Você quer que eu mande para você ou existe uma forma mais... Que eu sou eu me tornei um dinossauro, eu não sei mais usar computador. Esse PPT eu posso jogar pelo Google Meet ou eu mando por e-mail para você? Pode me mandar por e-mail, eu confesso que eu também não sei. Então pode me mandar por e-mail que eu compartilho. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, quiserem conversar mais, e aí, de repente... Eu não sou especialista em taoísmo, tá? Isso daí eu estudei um pouquinho, eu não teria condições de ir tão fundo assim como eu gostaria, mas se vocês tiverem interesse e eu tiver os livros, a gente continua a conversar. Perfeito, muito obrigada. Bom, eu que agradeço. De encerrar, eu queria pedir para o pessoal ligar as câmeras para a gente tirar uma foto. É algo que a gente faz em todo finalzinho de aula, para a gente registrar esse último momento. Desde a pandemia, a gente sempre tem esse momentinho da foto. Vou tirar aqui só um minutinho. Acho que foi. E? Perfeito. Então, obrigado a todos e boa noite para vocês. Eu vou trabalhar. E um bom dia.